Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o ranking feito pela Conmebol entre os maiores clubes da América do Sul e que inclusive o Cruzeiro está acima do Atlético Mineiro, Bruno Rodrigues e também o caso envolvendo o meia Juninho do América, que poderiam ser reforços para a Raposa visando essa próxima temporada. O caso do zagueiro Manuel, que apesar de estar em fim de contrato com o Cruzeiro, demonstrou interesse de continuar para o ano de 2021. E também o caso do Caio Rosa, que mais uma vez foi transferido para um clube lá da Arábia. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando justamente sobre essa lista de ranking da Conmebol, que divulgou já na manhã dessa última terça-feira os maiores clubes nos últimos praticamente 50 anos da América Latina. Enfim, o Cruzeiro que aparece na 16ª colocação, inclusive bem acima do seu maior rival, que é o Atlético, que custou entrar nessa lista estando na 19ª posição. Enfim, o Cruzeiro que mesmo estando na 2ª divisão e nesses últimos 2 anos foi uma porcaria, mas se for contar os históricos de 2015, que inclusive disputou as quartas de final da Libertadores em 2014, 2015 e também em 2018, faz sem dúvidas um histórico bem excelente, principalmente pensando a longo prazo. Ainda mais porque já ganhou 2 Libertadores e chegou ainda em uma final bem recente, se for olhar desses dados, que foi lá em 2009. E ainda também tem os títulos como, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 e a Copa do Brasil bem mais recente de 2017 e 2018. E eu vou deixar aqui a lista completa de todos os times que vai estar na descrição, beleza? Outro assunto importante é sobre o zagueiro Manuel. Ele que eu já esperava que não iria continuar no Cruzeiro, justamente porque tem contrato se encerrando lá no dia 30 de julho de 2021. Desde o ano passado o Cruzeiro não demonstrou interesse de renovar, porque ele foi emprestado lá para o Trabzonspor da Turquia e voltou sem expectativa nenhuma de jogar, mas que por aqui foi totalmente ao contrário do que estávamos esperando, e inclusive disputou 26 partidas, esses jogos sendo somente pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e marcou 5 gols. E mesmo sendo zagueiro, ainda contribuiu com 2 assistências, ou seja, tem um papel tanto na defesa quanto no ataque bastante importante. E justamente por conta desse destaque na 2ª divisão, várias equipes já demonstraram interesse, inclusive dele sair do Cruzeiro antes mesmo de encerrar esse contrato. Mas que seria interessante o Cruzeiro correr atrás para renovar esse vínculo, para até mesmo pensar em vender o jogador e recuperar o investimento que fez nele, que pagou cerca de 13 milhões de reais junto ao Atlético Paranaense em 2014. Ele mesmo deu uma entrevista ao Super Sports falando que é muito grato e reconhece tudo que o Cruzeiro já fez por ele e que inclusive ganhou seu primeiro título de expressão aqui na Toca da Raposa, que foi justamente o Campeonato Brasileiro de 2014, e ainda conquistou 2 Copas do Brasil de 2017 e 2018. E nesse último ano de 2020 foi um dos poucos anos que ele teve um grande protagonismo na zaga do Cruzeiro, e acho que diferentemente do Dedé, por exemplo, não vejo o Manuel levando o Cruzeiro na justiça ou tentando forçar a barra, justamente porque já tinha aceitado reduzir o seu salário, que estava ganhando algo próximo dos 150 mil mensais. Lembrando que no ano passado, na temporada de 2019, ele disputou outras 38 partidas pelo Corinthians, inclusive marcou 3 gols, e foi um primeiro ano longe da Toca da Raposa e já tinha demonstrado um bom futebol. Justamente por isso já tinha algumas expectativas para esse ano na Série B, porque é um zagueiro que, apesar de não ter tanta sequência no Cruzeiro, desde quando chegou lá em 2014 até 2018 praticamente, nesse ano com uma zaga bastante incerta, deu muito certo. E vocês acham interessante o Cruzeiro tentar forçar até mesmo essa barra para o zagueiro renovar esse vínculo? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários, beleza? Outro assunto que repercutiu bastante nessa última semana foi o interesse do Cruzeiro no atacante Bruno Rodrigues e também no meia Juninho do América Mineiro. Enfim, o primeiro que é um atacante de 23 anos de idade que pertence à Tombense, mas que nesse último ano e principalmente na Série B de 2020 ele estava emprestado à Ponte Preta e por lá disputou no total 47 jogos e marcou 13 gols. E bom, ele é um atleta bastante diferente do perfil que o Cruzeiro vem buscando,
principalmente porque ele possui 23 anos de idade, e até o Sérgio Santos Rodrigues deu uma entrevista recentemente falando que o objetivo do Cruzeiro era aumentar mesmo essa média de idade, porque já tem muitos jogadores novos, principalmente vindo da base, mas que pertence a Tombense e é bem provável que realmente não continue por lá. Mas o grande problema é essa questão salarial, porque assim, diversos clubes da primeira divisão e até mesmo do futebol português já demonstraram interesse na contratação do jogador, e caso o Cruzeiro queira contratá-lo, não seria tão simples assim. E nesse setor de atacante, que até o momento só temos como garantia que deve continuar, realmente o Rafael Sobis, que na temporada passada jogou muito bem, mas o bom do jogador é que ele atua tanto centralizado e também pode fazer uma função meio que um meia. E seria assim um atleta um pouco mais para criação do que para finalizar, principalmente porque ele tem somente 1,73 m. Outro jogador é o volante Juninho do América, esse que é um pouco mais experiente, que possui 33 anos de idade e que inclusive defende o rival desde 2016. E bom, o Cruzeiro enfrentou o jogador 2 vezes nessa última Série B e realmente ele é um dos pilares fundamentais para o elenco do Lisca, que sem dúvidas já dava para olhar na partida que ele comandava praticamente as ações do meio campo. Isso porque é um atleta bastante versátil, que apesar de ser volante e é o primeiro ainda da equipe, marcou inclusive 4 gols nessa última temporada. E se for pegar o seu histórico lá desde 2016, não tem um ano que ele marcou menos do que 3 gols, mesmo sendo um volante bastante defensivo. Enfim, a questão da idade que prejudica um pouco, porque ele possui 33 anos de idade e contrato se encerrando somente no meio do ano que vem. Justamente por isso, e também o América ser rival, não acho que deve facilitar essa sua saída, principalmente porque o América subiu e o Cruzeiro ficou na segunda divisão, e isso, como eu disse várias vezes, pensando em reforços, não é nada interessante. E nesse setor de volantes que o Cruzeiro deve perder realmente o Felipe Machado e ficar assim somente com o Jadson, o Henrique e também o Adriano. Não duvido nada ser mais algumas 2 ou 3 contratações nessa posição de volante. E o último assunto desse vídeo é sobre o atacante Caio Rosa. Ele mesmo que foi vendido lá no início de outubro para o Al-Sharaj do Emirados Árabes por 3,4 milhões de reais. Enfim, já na manhã dessa terça-feira, também foi anunciado pelo Globo Esporte que o atacante está sendo emprestado novamente para uma equipe que vai disputar também a primeira divisão local. Enfim, o nome desse time é muito difícil, eu não vou nem tentar falar aqui, mas o Cruzeiro que não vai receber nada por essa transação, porque esse empréstimo não envolve pagamento ou algo do tipo. E bom, ele que saiu justamente porque o Cruzeiro estava devendo salário para todo mundo e foi uma alternativa do Sérgio Santos Rodrigues de quitar pelo menos metade da folha salarial. Que esses 3 milhões e 400, o Cruzeiro praticamente usou tudo para pagar as folhas salariais e que até hoje o Cruzeiro não resolveu essa situação. Que ainda tem outros jogadores como o Kaká, o Orejuela e também o Jadson Silva, que vai ser vendido, que praticamente vai ser usado também para pagar dívidas e salários atrasados. E bom, isso que já serve um pouco de lição, porque o Cruzeiro, até mesmo quando vendeu o Caio Rosa, já tinha avisado que foi um valor muito baixo, mas porque nessa situação com um monte de dívida chegando e vendo qualquer quantidade de dinheiro por um jogador bastante promissor, o Cruzeiro infelizmente não tem muito o que fazer. E pela Raposa nesse ano, o Caio Rosa teve algumas oportunidades ali com a Adilson Batista, somente no Campeonato Mineiro, onde entrou em 3 jogos e ficou em campo menos do que 30 minutos. Ou seja, já não tinha muitas expectativas, mas na base ele foi muito bem, e um dos poucos que se salvou nesse último Brasileirão Sub-20, onde marcou 6 gols. E pela equipe árabe, ele também não vinha tendo uma certa sequência, e o atacante de 20 anos de idade jogou em 2 jogos, e se for somar também as 2 partidas, ele não ficou em campo nem 45 minutos. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.